Boa tarde a todos. Estamos aqui online. Na data de 8 de agosto de 2023, 14 horas, a sessão ordinária número 30/2023. Item 1 da pauta, apreciação das minutas da ata número 27/2023 e da ata número 28/2023 e da ata 29/2023. Alguma consideração dos senhores conselheiros? Nenhuma, aprovado. Também da minha parte, eu aprovo, presidente. Também está aprovado unanimemente as atas número 27, 28 e 29/2023. Vamos passar de imediato ao item 2 das matérias. Item 2.1, análise do processo 000-946-39.00/18-2, que trata do recurso da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. ao auto de infração número 4/2019. Conselheiro relator, conselheiro Algiro Lorenzon, conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Alves Porce. Conselheiro Algiro, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Quero inicialmente saudar Vossa Excelência na presidência dos trabalhos e saudar a todos os demais participantes desta sessão, especialmente o eminente conselheiro Alexandre Porce, que é o revisor deste processo, que vou iniciar a sua leitura. Do relatório, trata o presente expediente de recurso ao auto de infração 04/2019, emitido para a BRK Ambiental Uruguaiana S.A., em decorrência de fiscalização realizada para analisar os procedimentos adotados e a estrutura técnica da concessionária para a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A metodologia adotada compreendeu a análise do relatório de acompanhamento e fiscalização número 10/2018 da Diretoria de Qualidade, do contrato de concessão da prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, do Plano Municipal de Saneamento Básico de Uruguaiana, PMSB, e da legislação pertinente aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A ênfase da fiscalização ocorreu nos seguintes aspectos: obras de ampliação de redes coletoras de esgoto realizadas no 7º ano da concessão, obras e ações de melhoria realizadas no sistema de esgotamento sanitário no 7º ano da concessão, contemplando 2 pontos: 1, estações elevatórias de esgoto; 2, coletores, tronco e interceptores; 3, unidade de tratamento de esgoto. Também a averiguação dos pontos de lançamento de esgoto sanitário em valas a céu aberto e corpos hídricos da zona urbana do município. E ainda, setorização existente no sistema de abastecimento de água e obras e ações realizadas relativas ao ocorrido no reservatório Dr. Maia, para seu conserto e mitigação e recuperação dos danos ocorridos. Também ocorrências de amostras de coletas de água com violação aos parâmetros de potabilidade. Os apontamentos da fiscalização foram registrados no relatório de fiscalização número 17/2018 da Diretoria de Qualidade, anexo ao termo de notificação número 35/2018, tendo sido registradas 3 não conformidades e uma determinação. Após a análise das manifestações apresentadas pela BRK ao termo de notificação emitido, a equipe de fiscalização entendeu pelo acolhimento às alegações apresentadas para a não conformidade número 01, indicando a aplicação de penalidades para as demais não conformidades e determinação apontadas, as quais resumimos no quadro a seguir. Identificação: não conformidade 02. A concessionária não cumpriu o cronograma por ela apresentado, especificamente em relação à estação de bombeamento, EBE04, e linha de recalque, LR04,
obras para as quais já havia alvará expedido pela Prefeitura Municipal. Não conformidade 03. A concessionária falhou no cumprimento do quesito segurança previsto na cláusula 15 do contrato 160/2011, porque o erro no projeto e na execução da técnica escolhida não preveniu e foi decisivo para a ocorrência de danos aos usuários e às instalações do serviço, relativo à ocorrência na interligação dos reservatórios na rua Doutor Maia. E determinação 01. A concessionária deve se abster de permitir sucessivas subcontratações para a realização de um mesmo serviço. Conforme as infrações, enquadramento legal e dosimetria apresentadas na exposição de motivos, o diretor-geral da AGERGS decide pela lavratura do auto de infração número 04/2019, estabelecendo a aplicação da penalidade de multa à BRK Ambiental Uruguaiana S.A. no valor total de R$ 1.720.952,48, decorrente das não conformidades números 02 e 03. Oficiada da decisão, a concessionária protocolou tempestivamente defesa administrativa ao auto de infração, apresentando suas alegações, cujos principais pontos estamos transcrevendo abaixo. Quanto à não conformidade 02, passa pela exposição de premissas fundamentais, as quais devem conduzir à insubsistência da infração imposta. A saber, 2 pontos. 1. Objeto do contrato de concessão. 2. Superveniência do terceiro termo aditivo. Superação definitiva da discussão sobre obras e conceituação dessas como, aspas, meio indicativo, fecho aspas, para o atingimento do fim da concessão. 3. Incompatível sanção por atraso de obra face às disposições do terceiro aditivo. Interpretação restritiva com vistas a menor onerosidade à concessionária. 4. Atraso justificado das obras por fatos imputáveis ao concedente. 5. Equívoco na interpretação extensiva conferida ao conceito de proposta. E 6. Equívoco na dosimetria da pena. Alteração surpresa nos critérios, inadmissibilidade da interpretação adotada. Quanto à não conformidade 03, diz a BRK, nota-se que a própria AGERGS verificou durante a fiscalização que a concessionária prontamente adotou todas as medidas necessárias para manter a segurança dos serviços prestados aos usuários e evitar a descontinuidade da prestação do serviço de abastecimento de água, de modo que não há que se falar em não conformidade e descumprimento da cláusula 15ª do contrato de concessão. Considerando que se trata de um incidente totalmente inesperado e que foram adotadas no menor tempo possível todas as providências cabíveis por parte da concessionária para reparar e mitigar os danos sofridos por terceiros, deve-se tomar isso em consideração para reverter a pena de multa imposta à concessionária. Importante também considerar que não houve feridos e que não houve desabastecimento da população, restringindo seus efeitos a danos meramente materiais que foram integralmente reparados. Na informação número 9/2020, a Diretoria de Qualidade apresenta a análise do recurso protocolado e conclui pela manutenção da penalidade de multa. Entretanto, refere-se à alegação da concessionária quanto à utilização da subcláusula 36.5, item B, do contrato de concessão para situação semelhante ao auto de infração, no auto de infração número 01/2018, e a subcláusula 36.5, letra A, do contrato de concessão número 04/2019, resultando em um valor maior. Indica que, para manter a homogeneidade nos critérios empregados pela agência, recomenda
que o valor da multa seja recalculado com base na subcláusula 36.5, letra B, do contrato de concessão. Assim, o valor da multa deve ser de R$ 142.395,57, ou seja, 0,3% do faturamento do 7º ano de concessão, para o atraso do início da prestação de serviço relativa à EBE 04 e R$ 142.395,57 para o atraso do início da prestação do serviço relativa à LR 04. E aqui trata de isonomia de critérios entre o 01/2018 e o 04/2019. Mediante a informação 24/2021, a Diretoria de Assuntos Jurídicos opina pelo provimento parcial do recurso, com alteração do enquadramento da sanção para a não conformidade 02, para a cláusula 36.5, letra B, do contrato de concessão para cada uma das obras, EBE 4 e LR 4, mantendo-se integralmente a multa para a não conformidade 03. Quanto à determinação, e considerando as ponderações acima apresentadas, opina-se pelo reexame pela Diretoria de Qualidade para que seja alterada para a recomendação. Estou ouvindo uma interrupção, mas creio que não há dificuldade em prosseguir. Eu já vejo na tela a eminente presidente, conselheira Luciana, a quem saúdo. Posso dar prosseguimento? Boa tarde, conselheiro. Sim, por favor, conselheiro Lorenzon. Pois não. Então, prossigo. Diante das informações apresentadas, a Diretoria-Geral, em juízo de reconsideração, emite o ofício 77/2022, decidindo pelo parcial provimento ao recurso da concessionária para aplicar a dosimetria percentual com base na subcláusula 36.5, letra B, do contrato de concessão. Assim, o valor total da multa passa a ser de R$ 287.511,14 à empresa BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Em resposta ao ofício número 77/2022 da Diretoria-Geral, a BRK protocola o ofício BRK GERGS 227/2022, apresentando recurso administrativo com base nos fundamentos a seguir resumidos. 2 pontos. 1. Da nulidade do auto de infração em razão da tipificação inadequada da suposta conduta infratora cometida. E 2, ocorrência de caso fortuito e força maior. 3, subsidiariamente, ausência de reincidência e outras agravantes ensejam a conversão da penalidade de multa em advertência escrita. Requer o reconhecimento da nulidade formal do auto de infração, haja vista, 2 pontos. 1, aspas, que a motivação e enquadramento do auto de infração número 04/2019 não está em linha com a suposta conduta irregular delineada no termo de notificação. Tal fato configura vício formal, com o condão de ensejar a anulação do ato de infração número 4/2019. 2, que o suposto descumprimento do cronograma apresentado em 10/11/2017 ocorreu em razão de evento superveniente enquadrado como caso fortuito força maior, que seriam fortes chuvas com alagamentos, devido à ausência de rede de drenagem de responsabilidade do município. Fatos esses que são excludentes de responsabilidade de acordo com o próprio contrato de concessão e jurisprudência firme dos tribunais judiciais. Fecho aspas. Ainda que não se reconheça as nulidades acima expostas, ressalva que a concessionária adotou as medidas necessárias para contornar eventuais efeitos danosos, tendo concluído e entregue a obra com irrisório lapso temporal, de modo que a bacia 4 se encontra em plena operação, atendendo sua finalidade. Pede que
aspas, seja considerada a aplicação da penalidade de multa em advertência escrita, em linha com as disposições da Resolução Normativa AGERGS número 13/2014, e da gradação das sanções administrativas previstas na cláusula 36.2 do contrato de concessão, tendo em vista que restou demonstrado a boa-fé da concessionária e a ausência da incidência de condutas infratoras e danos. Fecho aspas. No encaminhamento número 113/2022, a Diretoria de Qualidade dos Serviços indica que o recurso já foi suficientemente analisado na informação número 9/2019 daquela diretoria. Destaca que a mudança do enquadramento da penalidade imposta à concessionária foi realizada a pedido da própria concessionária, conforme se vê as páginas 21 do documento 0244324. Não parece razoável que uma decisão da AGERGS em benefício da infratora seja utilizada para eximi-la de qualquer responsabilidade pelo atraso na conclusão da obra, que é imprescindível para a prestação do serviço público que tem a obrigação de prestar. Fecho aspas. Mediante o encaminhamento número 151, repito, 151/2022, a Diretoria de Assuntos Jurídicos opina pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu improvimento com a manutenção das multas aplicadas. Mediante o encaminhamento número 1704/2022, a Diretoria Geral encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação da matéria. Assim, este é, eminentes conselheiros, o meu relatório no referido processo. Obrigado, conselheiro Algir. Temos a inscrição da concessionária BRK para fazer o uso da palavra por 10 minutos. Boa tarde, conselheiro Peterson, ilustre conselheira Luciana, conselheiro Alexandre Posse, conselheiro relator Algir Lorenzon, em nome de todos, eu cumprimento todos os demais aqui presentes. Trata-se, como foi bem relatado aqui pelo conselheiro Algir Lorenzon, de uma aplicação de penalidade à BRK, e basicamente em relação ao do suposto descumprimento pela BRK de um cronograma de execução de obras, no qual previa a execução de uma estação de bombamento de esgoto 04, EBR 04 e linha de recalque 04, um planejamento da concessionária, um mero planejamento da concessionária, para a execução dessas obras até fevereiro de 18. Acontece que, por razões alheias ao controle da concessionária, e que ficou muito bem demonstrado dentro dos autos, tá? Ocorreram eventos, que foram graves chuvas, que prejudicaram a execução dessa obra. A BRK produziu relatórios fotográficos, relatórios técnicos, que comprovam esse caso fortuito ou força maior, tá, que são, de acordo com o próprio contrato, excludentes de responsabilidade em relação à não conclusão do suposto cronograma de obras. Aqui a gente tem 2 pontos super relevantes. O primeiro é que esse cronograma a qual o termo de notificação se embasa para dizer que houve descumprimento pela concessionária, sequer é um cronograma oficial da concessão. É um cronograma que foi meramente apresentado ao município como simples planejamento de execução das atividades pela concessionária. E é nesse planejamento da concessionária é que o termo de notificação se embasa para poder aplicar uma penalidade de R$250 mil à BRK. O segundo ponto foi breve o lapso temporal. Como eu disse, a gente deveria, por este cronograma, tá, que era apenas um planejamento da concessionária, concluir a EB4 em fevereiro de 18, e ele foi concluído em junho, apenas 4 meses.
Terceiro ponto, é que cabe ser repetitivo e eu vou projetar uma imagem que está no relatório da BRK, está na defesa da BRK, que são imagens da época, lá de 17, que mostram a situação do local onde a BRK estava executando a obra da EB4. Aqui é exatamente onde a gente estava executando. Vejam que o local completamente alagado e as fotos contemporâneas à data da execução. Tudo isso produzido no bojo do processo do tempo de notificação, comprovando a existência de caso fortuito e força maior, inclusive com as graves variações e bruscas variações pluviométricas do período, para mostrar que é extraordinário. Outra foto. Mais uma foto. Vejam que não há condição da gente seguir com a obra nestes locais como estão. Inclusive, seguir com a obra seria irresponsabilidade da concessionária e colocar em risco com todas as pessoas ou que se transita aqui nesse local e aquilo que se tem de residência nos locais ou os imóveis que estão aqui perto. E mais. O que aconteceu na prática? As chuvas foram tantas que a BRK teve que, assim que veio a estiagem, ou as paradas das chuvas, a gente teve que começar a bombear água para fora das valas para poder executar as obras. Na prática, depois que pararam as chuvas, a gente fazia metade do dia bombeamento e a outra metade a gente executava a obra. Ora, se isso aqui, se essas fotos e todo esse relatório que a BRK produziu não demonstram caso fortuito ou força maior para excluir a responsabilidade da concessionária por um mero atraso de 4 meses de um cronograma virtual, um cronograma que era apenas um planejamento interno da concessionária, eu não sei o que seria caso fortuito ou força maior. E mais, se não bastasse tudo isso, tem um outro grave problema do local que não é imputável à BRK e que prejudicou, levando aos alagamentos, que é a questão da ausência de rede de drenagem no local. O local não consta com rede de drenagem, responsabilidade essa do município, que acabaram levando aos alagamentos, prejudicando a execução da obra pela concessionária. Então, em última instância, em última análise, a BRK está sendo multada por caso fortuito e força maior e por uma ausência de drenagem no local, sendo que a drenagem nem responsabilidade da BRK não é escopo da concessão. Há grave problema relacionado ao nexo de causalidade deste processo com a multa que está sendo imputada à BRK. É grave. E é notório. Está no bojo do processo. Mais do que isso, tem um outro, todos esses vícios, seja suposto cronograma, que é virtual, não é oficial da concessão, seja um caso fortuito ou força maior, seja a ausência de rede de drenagem, são elementos suficientes, autônomos suficientes por si só, para gerar anulação da autoinfração. Mas há um outro problema muito grave aqui também, formal, que está ligado ao enquadramento da multa. A multa está sendo aplicada por descumprimento de uma obrigação que deveria ocorrer por um suposto cronograma em fevereiro de 18 e foi concluída apenas em junho. E a multa é enquadrada no 36.5b do contrato de concessão. Sendo que o 36.5b do contrato de concessão trata da penalidade por ausência de início na prestação do serviço pela concessionária.
início, de novo, pessoas, de novo, ilustres conselheiros, o 36.5b trata do início da prestação dos serviços públicos ao funcionário. Ou seja, é um dispositivo de contrato de concessão que remete ao início da operação que aconteceu em 11. A BRK assumiu a operação em 11 e começou a operar em 11. Como que ela pode ter sido enquadrada agora no termo de notificação em 17, falando do início da operação, sendo que a operação já estava em curso em 17? Aliás, desde 2011. Há, de novo, um grave erro de enquadramento em relação à multa, que também, por si só, enseja a anulação do termo de notificação. Por todas essas razões, a BRK, de novo, como apresentado no processo, a defesa administrativa apresentada, ela entende, tá, que são graves os erros do ponto de vista formal e material, ausência, inclusive, de nexo de causalidade, que levam à anulação do presente termo de notificação. E são por essas razões, por todos esses motivos, que a BRK, de novo, reitera e requer aos ilustres conselheiros uma análise criteriosa sobre essas perspectivas de um cronograma que não existe, de um nexo de causalidade, de um caso fortuito de uma força maior, de um erro de enquadramento grave em relação à penalidade que remete ao início da operação, da ausência de drenagem que prejudica o trabalho, e de um nexo de causalidade, de um nexo de apenas 4 meses de execução de obra, de acordo com o suposto cronograma, apresentado em reunião com planejamento da concessionária. Em razão de todos esses motivos, a BRK pede aos ilustres conselheiros, novamente, a anulação do presente termo de notificação e o arquivamento do presente termo de notificação. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Leandro, suas palavras. Não há inscrito pelo poder concedente, também não há inscritos para fazer sustentação oral pelo órgão de defesa dos consumidores. Então, devolvo a palavra ao conselheiro Algir Lorenzon para fazer a fundamentação do seu voto. Presidente Petersen, eu ouvi atentamente a manifestação feita pelo doutor Leandro e os fatos levantados, inclusive com a ilustração da foto que apresentou, e estando já o processo completo, eu, neste momento, iniciaria, então, um exame da fundamentação. No entanto, eu quero, nesse momento, pedir à senhora presidente que determine a degravação, eu diria assim, pode ser entendida como degravação, da manifestação feita pelo doutor Leandro em sustentação oral, que também eu entendo que a sustentação oral ela existe exatamente para que possa trazer a fundamentação final, a argumentação final da parte interessada, e eu gostaria, presidente, pediria a Vossa Excelência que, de posse dessa degravação, com toda a manifestação do doutor Leandro, que fosse baixada em diligência, por favor, para que elucidássemos estes pontos principais colocados, que já foram, de certa forma, examinados, mas agora eu pediria, então, que reiniciássemos o processo ali, com baixando em diligência, para que possamos ouvir, a partir da degravação, uma nova manifestação da diretoria de qualidade e da diretoria jurídica. Quer me parecer que, assim, procedendo, eu estou, de certa forma, quero dizer, acolhendo aquilo que dispõe a legislação, no sentido de que a sustentação oral exatamente tem essa finalidade. E no momento em que a sustentação oral cria no julgador qualquer espécie de dúvida, essa dúvida precisa ser bem esclarecida para que possamos, então, agir com imparcialidade, eu diria, julgar, fazer justiça.
Então, não sei se esse é o procedimento correto que eu estou adotando, pediria a Sim, sua análise, conselheira presidente, para esse requerimento que eu estou fazendo nesse momento. conselheiro Lorenzon, bom, primeiro, novamente, boa tarde a todos, né, peço escusas aí pelo meu atraso, e também quero cumprimentar os representantes das concessionárias, seus procuradores, e também os representantes dos poderes concedentes aqui presentes. Conselheiro, nós podemos fazer, sim, baixar em diligência, né, antes da leitura da sua fundamentação, porque ela poderá ser alterada. Então, certo. Creio que este aqui é o momento de pedir, né, a não ser que o senhor queira ler, também é uma possibilidade, Não, mas eu acredito que não, né, eu acho que seria mais útil para o processo baixar em diligência, como o senhor requereu, pedimos daí prioridade para a diretoria de qualidade e jurídica, já que o processo ele existe há um bom tempo, já foi instruído pelas áreas, mas então já fica solicitado à secretaria a degravação, não na ata apenas, tá? Na ata a gente pode fazer uma referência, eu sugiro que seja em documento separado. Perfeito. E, então, para que fique bem esclarecido, senhora presidente, eu encerro o processo nesta fase em que ele se encontra, exatamente no momento em que eu concluo a leitura do relatório. Isso. Certo. Tá ótimo. Assim, perfeito. Agradeço. Tá certo. Bem, então, conselheiro Peterson, se o senhor quer finalizar este processo, por favor, já que o senhor estava no comando? Não, eu lhe devolvo a palavra, ele passa a palavra, conselheira, já que a senhora está presente na reunião, né? Tá certo. E a senhora dá continuidade ao andamento do processo. Obrigado. Tá, obrigada, conselheiro Peterson. Aqui eu pergunto para os conselheiros, nós temos 2 processos, um da Sulgás e outro da Rota de Santa Maria, que nós temos a presença dos seus representantes e procuradores. Então, eu gostaria de saber dos conselheiros se concordam em inverter a pauta, nós deixaríamos, então, 3.1 e começaríamos agora pelo 3.3, que envolve a homologação da Sulgás, e em seguida ao 3.4 da Rota de Santa Maria. Os senhores concordam? Perfeitamente. De acordo. Certo, só para não deixar, né, os representantes, os que estão presentes, esperando na sessão. Bem, então vamos passar ao item 3.3 da pauta, deliberar sobre a proposta de deliberação do conselheiro Alexandre Alves Porce, mediante o encaminhamento número 192/2023, referente à homologação das tabelas tarifárias da Sulgás. Processo é número 128.3900.23.5. Conselheiro Porce, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, conselheira. Eu vou fazer a leitura do encaminhamento, que também é uma proposta de deliberação. Prezados conselheiros, a GERGS, por meio da resolução decisória número 694/2023, definiu o valor de margem bruta para o serviço de distribuição de gás canalizado prestado pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, no valor de R$ 0,4681 por metro cúbico. No processo número 000536390023.4, a resolução decisória número 693/2023 aprovou o valor de R$ 2,2853 metro cúbico para o preço do gás nas tarifas da companhia. No dia 21 de julho de 2023, em atendimento às 2 resoluções citadas, a Sulgás encaminhou à GERGS a nota técnica número 003/2023, dispondo sobre o reajuste no preço de venda do gás, a revisão tarifária de 2023 e as parcelas de retroatividade com as tabelas tarifárias correspondentes para a conferência e homologação.
Na mesma data, protocolou também pedido de reconsideração à decisão número 694/2023, em virtude da qual houve a redistribuição do presente processo a este relator. Considerando que o pedido apresentado requer uma análise mais aprofundada e observando a necessidade de celeridade na aplicação das tarifas de modo a não prejudicar os consumidores, solicitou-se a avaliação da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros quanto às tabelas apresentadas, considerando-se a decisão vigente. Assim, a Diretoria de Tarifas avalia os documentos apresentados e elabora a informação número 80/2023-DT, da qual destacamos os seguintes itens. A referida nota técnica apresenta as tabelas tarifárias contendo as decisões da RED número 694 e RED número 693, ambas de 2023. B. Em 27 de julho de 2023, foi enviado o ofício número 31/2023-DT, solicitando a Sulgás o envio das tabelas na estrutura tarifária vigente, sem considerar a criação do segmento residencial faturamento individualizado, incluído nas tabelas recebidas. C. Quanto à margem bruta, as margens médias por segmento, ao serem divididas pelo volume previsto, resultam na margem bruta fixada de 0,4681 por metro cúbico. O reposicionamento não ocorreu linearmente entre as categorias, fato que a concessionária justificou pela busca da preservação da capacidade de pagamento de cada segmento, além do valor energético a substituir. Com relação à retroatividade, os montantes foram atualizados pela taxa Selic. Quanto ao preço de venda, D, a Sulgás apresentou a variação ocorrida entre o preço de venda aplicado e o efetivamente realizado. Relativa à parcela de retroatividade negativa de menos 0,2703 reais metro cúbicos, se considerou os volumes realizados de junho de 2023 e projeções para o período de julho a dezembro de 2023. O acompanhamento das diferenças entre previsto e realizado segue sendo acompanhado pelo mecanismo da conta gráfica, utilizando a metodologia aplicada pela concessionária antes do ingresso da regulação da AGERGS. No processo SEI número 00-1722-39-00-219, tratamos da normatização regulatória da conta gráfica. Com a implementação dessa metodologia, espera-se alcançar resultados mais precisos e equitativos, beneficiando tanto a concessionária quanto os usuários dos serviços regulados. E, quanto ao novo segmento proposto pela Sulgás, tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei nº 15.648/2021 e a manifestação da concessionária em relação à cláusula 14ª do contrato e a necessidade de adequação da Resolução Normativa número 67/2023, a diretoria indica que deve haver manifestação da diretoria jurídica da AGERGS em processo específico. Conclui pela segurança razoável dos valores apresentados pela concessionária nestes componentes da tarifa e recomenda a homologação das tabelas tarifárias apresentadas no documento anexo Tabelas Tarifárias Sulgás, documento SEI número 039-4046, que refletem a margem bruta, custo do gás e retroatividade. Por fim, cumpre-nos acrescentar que, tendo em vista o andamento do processo SEI número 00094139000235, tomamos conhecimento que, nos valores apresentados pela Sulgás para homologação, referente às resoluções decisórias número 693 e 694 de 2023, aprovadas em 11 de julho de 2023, foi considerado para o cálculo do custo do gás a projeção de redução da ordem de 7% já ocorrida na parcela de molécula dos contratos de suprimento com a Petrobras referente ao período agosto, setembro, outubro. Essa informação é corroborada no ofício Sulgás número 2023-0149, emitido pela companhia em 5 de agosto de 2023, em resposta ao ofício número 33/2023, emitido pela Diretoria de Tarifas, e será objeto de fiscalização pela agência. Diante do exposto,
Considerando os termos da deliberação número 14/2016 do Conselho Superior da AGERGS, que aprovou o rito sumário para o trâmite dos processos que envolvem apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por esta agência, considerando que a informação da Diretoria de Tarifas, acolhida pelo encaminhamento número 72/2023-DT, recomenda a homologação das tabelas apresentadas, considerando o pedido de reconsideração apresentado à RED, número 694/2023, ainda não foi apreciado pelo Conselho Superior, e considerando que as diferenças entre custos projetados e os realizados são contabilizados no mecanismo de conta gráfica utilizado pela Sulgás, proponho homologar as tabelas tarifárias da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, contidas no documento C 039-4046. Este é o encaminhamento, presidente. Conselheiros, estamos em discussão. Quero perguntar se há alguma observação a ser feita, alguma dúvida. Não, Fiquem à vontade. Podemos encaminhar a decisão, então? Os votos? Então, tá. Bem, como este processo não há revisor, né, ele é um processo feito em um procedimento simplificado de decisão, passamos do segundo regimento ao meu voto e, em seguida, aos senhores. Eu voto também, né, por acompanhar a proposição do conselheiro Alexandre Porce e homologar as tabelas tarifárias da Sulgás. Conselheiro Petersen, por favor. Pela homologação, conselheiro. Conselheiro Algir Lorenzon. Também da mesma forma, cumprimentando o conselheiro Porce pelo seu trabalho, aliás, muito bem elaborado e muito bem discutido internamente, assim como todas as diretorias envolvidas. Estou de acordo. Certo. Então, por unanimidade, estão aprovadas as tabelas tarifárias apresentadas pela Sulgás, conforme proposta de deliberação do conselheiro Alexandre Alves Porce. Passamos, então, ao ponto seguinte da nossa pauta. 3.4. Proposta de deliberação da conselheira presidente referente à aplicação da verba de segurança no trânsito pela concessionária Rota de Santa Maria, processo 133-3900-233. Vou aqui só abrir para ler a proposta. Então, processo já vou referir novamente, 133-3900-233, aplicação da verba de segurança no trânsito pela concessionária Rota de Santa Maria S.A. Prezados conselheiros, o processo teve início na AGERGS com o ofício RSM 047, /2023 PC, em que a concessionária Rota de Santa Maria apresenta o plano de trabalho do projeto de prevenção do meio ambiente e polícia ambiental, que visa a utilização da verba de segurança no trânsito no segundo ano da concessão, prevista na cláusula 13.13.1 do contrato de concessão número 20/2021. Requer ao poder concedente, à SPGG, e à AGERGS a aprovação para início de suas atividades. Ao longo do processo, houve a atualização de informações sobre o projeto por parte da concessionária. Atualização essa que inclui o terceiro ano da concessão. A Diretoria de Tarifas da AGERGS apresenta sua avaliação na informação número 16/2023-DT. Constata que a aprovação de ambos os projetos observa a limitação de recursos disponíveis com essa finalidade, referente ao segundo ano de concessão, não vendo óbice para autorizar a execução financeira. De igual sorte, recomenda a aprovação dos desembolsos financeiros projetados para o terceiro ano. Quanto ao mérito, refere que caberá análise pelo poder concedente.
Por sua vez, em prazo não superior a 30 dias do encerramento do segundo ano, deve ser apresentada a respectiva execução de ambos os projetos pela concessionária, para fins de elaboração do terceiro reposicionamento tarifário ordinário. No expediente PROA número 22/1800.000.713.1, o poder concedente apresenta sua manifestação e considerações em relação ao plano apresentado. Entende que, uma vez atendidas as condições impostas pelo contrato de concessão, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito quanto à aprovação do plano. Envia o expediente à AGERGS para ciência e manifestação. No encaminhamento número 1058/2023 DG, a Diretoria-Geral destaca que o que já foi deliberado pelo Conselho Superior nos autos do processo 226.3900.220, referente à aplicação dos recursos no primeiro ano da concessão. Encaminhamento número 259/2022 da Secretaria Executiva. Não estou lendo, então, lerei agora o que foi um extrato do que foi deliberado. Não cabe a aprovação da agência quanto aos projetos apresentados. Entretanto, cabe ressaltar que compete à AGERGS a avaliação dos montantes financeiros efetivamente aplicados e a eventual reversão em favor da modicidade tarifária, o que se dá por ocasião dos processos de revisão tarifária contratualmente previstos, sendo oportuno destacar a obrigação da concessionária em enviar tais informações à AGERGS nestas ocasiões. Assim sendo, a Diretoria-Geral recomenda que seja reafirmado o entendimento de que os valores não devem ser objeto da aprovação por esta agência. Cabe acrescentar ainda o que dispõe o item 13.13.1.2 do contrato de concessão. O poder concedente indicará a forma e a oportunidade em que a concessionária disponibilizará a verba anual para a segurança no trânsito prevista na cláusula 13.13.1. Vê-se, portanto, que a competência para aprovação da verba anual para a segurança do trânsito não é da AGERGS, mas sim do poder concedente, razão pela qual não cabe o conhecimento do pedido perante esta agência, não sendo demais lembrar que a competência é condição de validade do ato administrativo. Contudo, sublinha-se que a informação à AGERGS sobre a verba anual a ser aprovada pelo poder concedente é indispensável para o acompanhamento do cumprimento do contrato, e em especial para os atos integrantes de sua regulação econômica. Diante do exposto, apresento a seguinte proposta de voto. Não conhecer do pedido apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria neste processo, em razão da competência do poder concedente para aprovação da verba anual de segurança, conforme contrato de concessão número 20/2021, sem prejuízo da obrigatoriedade de informação à agência sobre o respectivo valor aprovado. E 2, emitir resolução decisória com a presente deliberação. Então, conselheiros, com essa proposta, eu quero... eu não sei se a Rota de Santa Maria gostaria... Nós vimos que há memoriais no grupo, no processo, e gostaria de saber se o doutor Rafael pretende se manifestar. Sim, senhora presidente, brevemente, sim. Então, pode se manifestar. Só vou fazer uma pequena observação aqui. Este tipo de processo, tanto o da Sulgás quanto o da Rota de Santa Maria, eles integram procedimentos simplificados na agência, né? E não há previsão de manifestação, de sustentação oral, dado o seu caráter também de natureza mais simples e que pode se tornar mais célere as deliberações. Mas acho que podemos aqui abrir esta possibilidade, né, com a presença do Dr. Rafael. Então, Dr. Rafael, vamos ajustar em 5 minutos, por favor. Perfeito, agradeço, prometo que serei breve.
conselheira presidente Luciana, conselheiro Peterson, conselheiro Porce, conselheiro Lorenzon, na pessoa dos quais eu saúdo também a todos os demais participantes, tanto da GERGS quanto da sociedade que acompanha essa sessão. A gente começa essa manifestação rendendo elogios à GERGS, essa maior abertura de participação que vimos agora nessa quebra de regra do procedimento, em permitir a manifestação, uma presença da agência também em audiências, eventos, né, eventos da sociedade, reuniões, e como vimos ontem na audiência pública, consulta pública de procedimentos, né, permitir não só a participação da concessionária, como da sociedade em geral, de todos os afetados pela concessão, é essencial na construção de uma regulação mais justa, mais equânime a todos, que é o que a gente busca, né. Feitos esses necessários elogios, a gente passa o objeto em pauta de uma forma muito breve, como prometido. São a avaliação de 2 projetos que buscavam aplicar a verba de segurança na concessão da 287. A verba de segurança, como os senhores conselheiros bem sabem, é um recurso que é previsto no contrato, cerca de um valor fixo contratual reajustado anualmente, né? E são, abro aspas, relacionados à prevenção de acidentes, educação no trânsito, comunicação no âmbito da concessão das 287. Então, são projetos de campanhas de segurança ou serviços que busquem promover a segurança na concessão, afetando a comunidade de entorno. A concessionária já tem 2 projetos em andamento, já aprovados pelo Poder Concedente, e esses seriam o 3º e 4º projetos, feitos com apoio da concessionária, mas por terceiros. Então, um pela Brigada Militar Ambiental e outro pela Associação ABUR de Usuários, né, da região de Santa Maria, mas que afeta todo o lote, né, de concessão. O projeto com a Brigada Militar já foi, a princípio, rechaçado pelo Poder Concedente, né, ele passa por uma revisão, né, não foi visto como que se enquadrasse dentro do escopo da verba, mas o projeto com a ABUR já foi aprovado e já está em aplicação, senhores conselheiros, então a gente já tem essa verba sendo aplicada. Esse é o motivo da nossa manifestação, por mais que o processo seja simplificado e vimos que, ao fim do encaminhamento da diretoria-geral, ele tomou uma nova guinada da GERGS se abster de aprovar esse projeto e reconhecer que o papel dela nesse quesito específico da verba seria validar a prestação de contas, a concessionária viu com uma certa insegurança o risco de, ao dia 8 de agosto, a poucos dias do fim do ano concessão, o projeto ser negado. Um projeto onde essa verba já foi aplicada, a ABUR já levou adiante diversos eventos, ações com usuários, ações de conscientização de segurança. Uma verba contratual poderia hoje estar sendo negada caso o processo não tivesse, ao fim e de uma forma brilhante pela diretoria-geral, sido encaminhado para esse procedimento de rever, como nas 2 oportunidades passadas, que a GERGS não analisasse o início do projeto, já que o contrato, no item 13, destaca que cabe ao Poder Concedente, né, é ao Poder Concedente que esse projeto é apresentado, e cabe a ele ali conferir a verba, é uma simples questão de conferência de verba e atualização, conferir se a verba está dentro do previsto para o ano e se a matéria se enquadra como tem exercido esse mísero Poder Concedente até então. Então, a manifestação da concessionária para que o procedimento, como bem já destacou, como Vossa Excelência já leu o extrato da manifestação anterior e como a diretoria-geral propõe por esse encaminhamento, é que seja realmente endossado esse encaminhamento e que isso seja uniformizado para os projetos futuros, né? Tem outros projetos sendo desenvolvidos por interessados aqui na região de verbos de segurança, e para que a gente tenha mais segurança nessa aplicação, que seja uniformizado esse entendimento de que se o Poder Concedente aprovou esse projeto, ele pode ser aplicado, ou caso a agência entenda de forma diversa, que também seja uniformizado para que a concessionária aguarde uma eventual deliberação da agência dentro disso, e que isso aconteça de uma forma célere para que não prejudique a aplicação dessa verba no ano de concessão, né? Dito isso, a concessionária agradece a oportunidade de novo, em meu nome, em nome dos colaboradores da concessionária, do Grupo SACIR, e reafirmamos nosso respeito por todo esse conselho e por todos os servidores da GERGS, certos de que esse processo terá a melhor decisão possível. Obrigado, senhora conselheira. Obrigada, doutor Rafael. Eu concordo, né? Nós analisamos os memoriais, né, da empresa, e a questão é que foi solicitada aqui, e eu acho que estamos ajustando, né, os fluxos também de trabalho, de pedidos. A GERGS aqui não pôde deixar de emitir uma decisão, né, que esta é uma decisão pelo não conhecimento, porque houve a solicitação
houve um pedido, né? E quando há um pedido, a gente não pode se furtar de analisá-lo. Então, eu creio que com esses ajustes agora que a gente está, né, o andar da carruagem vai ajustando as questões, como falei, né, na proposta, é muito importante a gente ter o conhecimento, é indispensável, né, a Gergs ter o conhecimento, a informação do montante aprovado pelo poder concedente, mas qualquer aprovação que a gente fizesse aqui, estaríamos incidindo num erro de incompetência e invalidando, né, o próprio ato. Então, é um cuidado que o Conselho está tendo, e creio que estamos caminhando para um ajuste quanto a esta parcela, que realmente cabe ao poder concedente. Mas, conselheiros, para o fim aí de termos, finalizarmos a nossa decisão, eu pergunto para os senhores como votam, iniciando pelo conselheiro Paulo Roberto Petersen. Salvo se tiverem alguma dúvida, alguma questão que quiserem abordar, fiquem à vontade. Não, conselheira, eu estou apto, estou de acordo com a sua decisão. Me acompanhe. Tá. Obrigada. Conselheiro Corsi, estou indo pela ordem de antiguidade aqui. Certo. Muito bem. Não tem nenhuma dúvida, está muito bem fundamentado e também sou favorável à deliberação proposta. Certo. Da mesma Conselheiro forma, Lorenzon. Assim também eu entendo. Então, está aprovado por unanimidade, aprovada por unanimidade a decisão do Conselho Superior, e entendeu pelo não conhecimento do pedido apresentado pela concessionária em razão da competência do poder concedente. Agradeço bastante aí a participação do Dr. Rafael, é sempre muito bem-vindo. Vejo aqui que o ex-conselheiro Luiz Dahlen também está presente. Meu abraço aí para o conselheiro, para o ex-conselheiro, e são muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tudo bem. Passamos, então, para o item 3 das deliberações. Um procedimento simplificado. Diretor-geral, o senhor pode... Vou ler o item 3.1 e o senhor segue na sequência, por favor. Com a sua voz de locutor, o senhor siga aí na sequência. Deliberar quanto à homologação de decisão da Diretoria-Geral que trata de pedidos da Corsã quanto à excludente de compensação financeira aos usuários, conforme previsto no artigo 3º da Resolução Normativa número 37/2017, processos estes que estão transferidos da sessão anterior para esta, em razão de questões de pauta e de compromissos já marcados na sessão anterior. Então, estamos novamente trazendo os mesmos processos. O senhor tem a palavra, diretor. Senhora presidente, senhores conselheiros, então, nos itens 3.1 e 3.2, eu trago a apreciação de vossas senhorias decisões dessa diretoria-geral tomadas no âmbito da Resolução Normativa REN 37 de 2017, quanto à solicitação da concessionária Corsã para excludentes de compensação financeira. Os processos todos já haviam sido encaminhados para vossas senhorias com antecedência, de tal sorte que eu vou me permitir fazer, então, uma descrição sucinta das decisões. E me permito inverter e analisar, antes, expor primeiro o item 3.2, pela maior simplicidade do caso, que trata do processo número 000-770-3900/23, dígito 1, referente a um evento ocorrido no município de Osório. Este processo, analisado pelas áreas técnicas, Diretorias de Qualidade dos Serviços e Diretoria de Assuntos Jurídicos, teve como indicação de ambas as diretorias a recomendação pelo deferimento do pedido da concessionária, razão pela qual essa diretoria-geral acolheu e decidiu, na decisão DG 039-4274, pelo deferimento do pedido de excludente de compensação. No item 3.1, eu trago a apreciação de vossas senhorias 5 processos, e que desses casos aqui há uma pequena diferença do que costuma ser apresentado. Há uma divergência entre a indicação das diretorias. Trato primeiro, então, do processo número 000717,
3900/230. Me perdoem, eu acho que é interessante, presidente, colher a homologação do anterior, que é mais simples, e talvez os outros suscitem alguma discussão. Então, acho que a gente pode submeter primeiro a homologação dessa decisão já lida, 039-4274, do caso de Osório. É possível? Sim, podemos fazê-la. Conselheiros, conselheiro Petersen. De acordo. Também conselheiro Porce, De acordo. conselheiro Lorenzon. Da mesma forma, estou de acordo. Então, eu também. Então, unanimidade, o Conselho Superior decidiu pela homologação da decisão da Diretoria-Geral, constante no processo 770-3900-23-1. Perfeito. Muito obrigado, presidente, conselheiros, porque daí serão 3 blocos que, por similaridade de decisão, fica mais interessante a análise. Então, voltando ao processo 717-3900-230, neste caso aqui foi analisado um evento ocorrido no município de Farroupilha. E, analisado pela Diretoria de Qualidade dos Serviços, houve uma recomendação pelo indeferimento. E a análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos, por sua vez, recomendou o deferimento do pedido da concessionária. E aqui é que ser feita uma observação para dar destaque ao rigor técnico e à excelente qualidade com que foi conduzida a elaboração da informação da Diretoria de Qualidade dos Serviços. Entretanto, há um aspecto técnico, jurídico, que tem a ver com a questão do ônus da prova, aonde, para sustentar a recomendação pelo indeferimento, sugeria-se que o ônus da prova, de uma prova negativa, ou seja, da concessionária tentar demonstrar que não foi notificada, foi considerado como inviável, né, e como tecnicamente inadequada pela Diretoria de Assuntos Jurídicos. Por esta razão, então, essa diretoria-geral acolheu a indicação da Diretoria de Assuntos Jurídicos e decidiu pelo deferimento do pedido de excludente, na decisão 039-2713. Submeto também a apreciação para homologação, que é um caso isolado, esse, senhora presidente e senhores conselheiros. Vamos começar, então. Homologo a decisão do voto, né, por homologar a decisão do diretor-geral. Conselheiro Petersen. De acordo pela homologação. Conselheiro Porce. Também de acordo. Conselheiro Lorenzon. Também de acordo, da mesma forma. Certo. Homologado por unanimidade a decisão DG da Diretoria-Geral no processo 717-230-3900-230. Pode prosseguir, diretor. Obrigado, presidente, obrigado, conselheiros. Agora eu apresento em bloco, então, os últimos 4 processos, porque a situação é idêntica nos 4 processos. Tratam-se dos processos número 001468-3900/22, dígito 6, referente a um evento ocorrido no município de São Martinho. Processo número 000877-3900/22, dígito 0, referente a um evento ocorrido no município de Paverama. Processo número 000004-3900/23, dígito 2, referente a um evento ocorrido no município de Palmeira das Missões. E processo número 000589-3900/23, dígito 1, referente ao evento ocorrido no município de Júlio de Castilhos. Nos 4 processos, o que ocorreu foi que a interrupção no abastecimento de água se deu em função de uma interrupção no abastecimento de energia elétrica. Nos 4 casos, a Diretoria de Qualidade dos Serviços recomenda o deferimento do pedido, considerando que trata-se de uma excludente de compensação financeira. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, por sua vez, recomenda o indeferimento do pedido, né, trazendo uma questão de ser um caso fortuito interno e de não ser um fato imprevisível o desabastecimento de energia elétrica. Por tratar-se de eventos onde a solução possível implicaria em algum impacto financeiro, foi solicitado que a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros também se manifestasse nesses 4 processos,
o que foi feito e, após análise, recomendaram o deferimento, acompanhando a decisão e a sugestão da Diretoria de Qualidade do Serviço. Pois bem, de posse das 3 informações, das 3 áreas nos 4 processos, socorremos do que já ocorreu em processo anterior, já deliberado por este Conselho, que foi o processo número 000777-3900/21, dígito 4, aonde a matéria foi exposta da mesma forma e o Conselho entendeu decidir pelo deferimento. Então, com base nas 3 informações e nas decisões anteriores desse Conselho, essa diretoria-geral decidiu pelo deferimento nos 4 processos, com os números de decisão, respectivamente, 039, 3401, 039 3355, 039 3340 e 039 3309, observando que neste último caso a decisão ela se aplica apenas ao que foi indicado pela Diretoria de Qualidade, aos usuários atendidos pelo posto JC 25, como está descrito no processo. Essas são as decisões, então, a apreciação da homologação de Vossas Senhorias. Obrigada, diretor. Eu voto pela homologação das suas decisões, entendo que estão devidamente fundamentadas pela Diretoria de Qualidade e Jurídica. Passo, então, aos votos dos conselheiros. Petersen, por favor. Pela homologação. Conselheiro Orsi. Também pela homologação. Conselheiro Lorenzon. Também pela homologação. Certo, muito obrigada. Então, o Conselho Superior homologa por unanimidade as decisões do diretor-geral constantes no item 3.1. Né? Já fizemos em relação ao primeiro processo, mas podemos constar na ata em relação a todos os demais, então, a homologação unânime. Perfeito. Conselheiro Petersen, eu não sei se já houve a apreciação do item 1, apreciação das minutas em relação às... Sim, sim. Sim? Sim. Tá. Então, vamos às comunicações. Comunicações, então. 4.1. Está pautada para o dia 15 de 8 de 2023, na sessão 31/2023, análise do processo número 381-3900-225, que trata de recurso da concessionária Nova Palma Energia Limitada ao auto de infração número 0003/2023, a Gergs SFE. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Perfeito. 4.2. Recebimento de e-mail do coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias do Ministério Público, promotor de justiça Cláudio Ari de Mello, solicitando agenda com a Gergs para tratar sobre o serviço de esgotamento sanitário no município de Nova Petrópolis, no dia 18 de agosto de 2023, sexta-feira, às 14 horas, na sede institucional do Ministério Público em Porto Alegre. Esta reunião já está agendada, então, nós confirmamos a presença. 4.3, convites. Recebimento do convite da Coordenação de Auditoria de Regulação da Controladoria Geral para a 4ª semana de discussões técnicas sobre regulação, evento de capacitação do Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação Brasileira, QualiReg, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos. O evento será realizado de 14 a 18 de agosto, das 10 às 12, online pela plataforma Teams. É interessante, diretor-geral, que nós mandemos, né, claro que é virtual, então é aqui mesmo, mas assim, que a gente designe umas 2 pessoas, se possível, de cada diretoria para participação nesse evento. 4.3.2, recebimento de convite
para audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Vereadores do município de Barra do Ribeiro, no dia 15 de agosto, às 19 horas, com a empresa CE Equatorial, para tratar sobre o fornecimento de energia elétrica no município. Nós também iremos a este evento, a Gerência de Energia Elétrica vai designar representante. Recebimento do convite para a primeira Marcha Gaúcha de Vereadores, nos dias 23 a 25 de agosto, com abertura oficial no dia 23, às 9 horas, no auditório da associação, no edifício Santa Cruz. O evento tem por finalidade a capacitação de agentes públicos municipais. Estão convidados, né? Eu não sei se eu vou conseguir ir pelos vários compromissos que nós estamos acompanhando. Na verdade, eu estarei em viagem para Uruguaiana, se não me engano, né? Então, os senhores fiquem à vontade, caso queiram estar presentes ali no dia 23 de agosto, às 9 horas. E recebimento de convite da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado para audiência pública, que se realizará no dia 17 de agosto, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Restinga. A audiência é debater os serviços públicos de iluminação, manutenção de vias públicas e bens de domínio público. Nós já informamos, né, que estes serviços não são regulados pela GERGS. Nós informamos a comissão, agradecemos o convite, a gente tem recebido bastante convites da Comissão de Serviços Públicos, de Assuntos Municipais, todos eles eu trago aqui para o Conselho, e também da Comissão de Defesa do Contribuinte e do Consumidor. Todos os que dizem respeito às nossas atividades, nós estamos indo pessoalmente, né, eu estou indo, ou com a participação de servidores ou do gerente de energia elétrica também, de diretores. Então, em relação aos serviços públicos regulados, nós estamos indo a todos esses eventos. Pergunto, conselheiros, em assuntos gerais, alguma observação, algum convite que os senhores tenham recebido, que queiram trazer aqui nesta sessão? Eu queria fazer só um breve relato, conselheira, sobre a audiência ontem. Sim. Sim, bem breve mesmo. Ontem foi realizada a audiência pública para tratar de dois processos com respeito à concessionária Saci, né, um referente à questão da sinalização vertical, que é um recurso em análise, e o outro, o atraso de um dia referente à segunda parcela de reajuste do contrato. Transcorreu tudo bem na audiência pública, a empresa fez uma manifestação de reconhecimento da importância do mecanismo para o devido controle social, e também tivemos contribuições da Fiergs, né? Me parece que nesses processos em que se requer uma avaliação de reequilíbrio econômico-financeiro, né, esse procedimento me parece que a gente precisa avaliar como sistemática para, de fato, dar plena transparência, oportunidade de manifestação de todos os interessados, né, por mais que o efeito eventualmente seja incorporado futuramente, né, mas uma vez deliberado, a gente necessariamente estaria, né, já definindo, né, uma aplicação ou não, né, do respectivo pleito no futuro. Mas é isso, é só um registro mesmo de que tudo correu muito bem. Tá certo, que bom. Eu acho que este é estes mecanismos, né, esses instrumentos de participação social são muito importantes e a gente espera contar com mais participação, né, mais contribuições. Eu acho que isso enriquece as nossas atividades de regulação. O ouvidor, Eduardo Mesquita, gostaria de falar? Oi, obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Ontem eu devo informar
minha ausência na audiência pública, me desculpar do conselheiro relator, Alexandre Porce, e o revisor Algir, não, Peterson, desculpe, porque eu estava na Jergs de manhã e tive que ir em casa, por um problema de saúde da minha esposa, e a internet em casa não tinha jeito de funcionar direito. Então, por isso, minha ausência aí da participação, breve participação da ouvidoria na audiência pública. Desculpa a todos. Tranquilo, Mesquita, a gente Tá bom. informou que um imprevisto ocorreu, então tá tudo tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro presidente. Obrigada, Eduardo. Tem mais alguma coisa? Conselheiro Petersen, Lorenzon? Negado, presidente. Então, certo. Podemos encerrar esta sessão, agradecendo a presença de todos e todas. Estaremos novamente na terça-feira aqui, com os processos já pautados. Já aviso que não contaremos com a presença do conselheiro Alexandre Alves Porce, por um bom motivo, que ele estará em férias, né, conselheiro? Isso mesmo. Férias do Alexandre até quando, Alexandre? 30 dias essas férias. Né? Eu estou pedindo período cheio. Certo. Tá certo. Conselheira Luciana também estará em férias quando, conselheira Luciana? Logo eu na estarei sequência. a partir do dia 15 de setembro, 15 dias. Não terei a mesma sorte do conselheiro Alexandre. O conselheiro Alexandre estará de retorno, então, antes. Sim, eu retorno alguns dias antes. Exatamente, a gente vai ter quórum. Certo. E o conselheiro Petersen está prevendo férias? Não, eu tenho que programar minhas férias até o final do ano, né? Porque senão eu vou perdê-las. Né? Sim. Então, eu pergunto. Desculpe interromper, conselheiro Lorenzon. Vamos acabar essa sessão e entrar na nossa sessão administrativa? Perfeito. Né? Então tá. Tá certo. Boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde.